Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje você vai aprender como começar no Day Trade em 2026. Então nessa aula vamos abordar o que mudou no Day Trade em 2026, de quanto dinheiro você precisa para começar, qual é a estratégia mais eficiente para iniciantes, como treinar a estratégia da forma certa, gestão de risco para iniciantes e quais erros você deve evitar ao começar no Day Trade. Então, antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque assim eu entendo que você gostou desse conteúdo, agregou algum valor para você e o YouTube passa a recomendar para mais pessoas. Então, vamos lá, vamos bater a nossa meta dos primeiros 1000 inscritos no nosso canal. Então, vamos lá. O que mudou no Day Trade em 2026? Com o avanço da tecnologia, os robôs de alta frequência passaram a assumir e dominar o mercado financeiro. Então, estou falando de algoritmos, né? Os robôs traders, ou seja, as instituições estão cada vez mais automatizadas e isso faz com que tenha maior leitura de fluxo e contexto. Agora, além da gente usar a análise técnica clássica, nós também podemos usar alguns indicadores que nos mostram, por exemplo, a atuação de grandes players no mercado e, é claro, a gente consegue executar um trade melhor com alta probabilidade de acerto. Terceira coisa que mudou foi a volatilidade mais estável. Antes existiam mercados que tinham baixa volatilidade e existiam mercados que tinham alta volatilidade e hoje está tudo estável, ou seja, você consegue operar desde índices, commodities até cripto. Porque, de novo, com o avanço da tecnologia, nós tivemos muito mais acesso de traders de varejo e isso faz com que o mercado financeiro tenha então uma boa volatilidade e, consequentemente, as corretoras oferecem baixas comissões e, é claro, uma porta de entrada mais acessível para traders iniciantes. Então, a corretora do Prime, por exemplo, é uma dessas corretoras que facilita a entrada do trader com depósito mínimo a partir de $50. Você tem acesso a Forex, commodities, ações, metais, índices, criptos, mais de 10 mil ativos para você negociar e, é claro, usando plataformas como MetaTrader e TradingView. Também formas de depósito e saque via Pix, então muito prático e rápido. É uma corretora altamente regulamentada e o link dela você encontra aqui na descrição. Mas agora vamos voltar para a aula. De quanto você precisa para começar no Day Trade? Essa é uma pergunta muito recorrente e eu já vou te falar. Depende do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é operar índices como S&P 500, por exemplo, você consegue começar a partir de $100, sem problema. Se você for começar no Forex, eu recomendo que você comece a partir de $50. O mais importante que você vai fazer é focar na gestão de risco, que vamos falar um pouco mais à frente. Mas eu já vou salientar para você que o risco ideal é de 1 a 5% ao dia, tá? Então, nunca ultrapasse 5% de risco, que é aquele valor que você determinou que você pode perder naquele dia. E agora, na parte de estratégia, qual é a estratégia mais eficiente para iniciantes no Day Trade? Então, vamos lá. Vamos ter a estratégia 1, tendência. O que você vai fazer? Vai identificar a tendência em 1 hora, vai entrar no gráfico de 5 minutos, vai esperar o preço corrigir entre 61% e 50% de Fibonacci e vai entrar a favor da tendência. Então, vamos olhar um exemplo aqui. Olha só, então, o preço, ele estava imprimindo topos e fundos ascendentes, né? Teve um impulso, uma correção, um impulso. O que você faz? Pega Fibonacci, então 100% no topo e 0%
no último fundo, aguarda o preço corrigir e abre o seu trade após a quebra desse primeiro topo aqui. Então, nesse caso, eu abri o trade aqui, no rompimento desse topo, meu stop loss vai aqui embaixo e meu take profit aqui em cima. E o preço surfou, então, o movimento lindamente. Essa é uma ótima estratégia para você testar. A segunda estratégia eu chamo de quebra de estrutura, ou BOSS. Vai consistir em observar topos e fundos. Assim que quebrar um topo importante, a tendência de alta é validada. Você vai entrar no pullback após a quebra de estrutura. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha só. Então, o preço estava caindo. Tivemos uma quebra de estrutura desse último topo. Tivemos a formação, então, de um fundo mais alto do que o fundo anterior. E aqui está a sua entrada. Stop loss abaixo do último fundo formado em um tempo gráfico menor e o seu alvo no primeiro topo. Então, uma estratégia também bem simples de aplicar. A estratégia número 3 é a estratégia que eu chamo de liquidez. Por quê? Você vai marcar a última região onde o preço capturou o stop do varejo. Você vai sinalizar a candle que capturou liquidez. E você vai aguardar um reteste. Depois vai abrir o trade. Então, vamos ver aqui. Olha só. O preço, então, formou essa região de fundo duplo. Então, sempre fique atento a esse desenho aqui, ó. Fundo duplo ou topo duplo. Por quê? Aqui sempre vai ter dinheiro preso e o institucional vai querer capturar esse dinheiro em forma de liquidez. Então, o que aconteceu? O preço desceu aqui, capturou liquidez e em seguida iniciou uma reversão para capturar também liquidez desse topo. Então, assim que o preço captura liquidez, você já coloca o stop loss abaixo da vela que capturou liquidez e o seu alvo no primeiro ponto de captura de liquidez também institucional, né? Então, nesse caso, nesse primeiro topo aqui, e o preço surfou lindamente para essa região. Então, teste as estratégias e veja quais você se adapta melhor. Agora, como treinar da forma certa? Para você se tornar um trader consistente no longo prazo, é claro que você vai precisar treinar na sua conta demonstrativa uma estratégia, aplicar o gerenciamento de risco e adquirir, então, confiança na hora de você abrir o seu trade em uma conta real. Então, eu recomendo que você treine na conta demonstrativa por pelo menos 2 semanas até validar a sua estratégia. O ideal seria 2 meses. Na conta demo. E aí, você vai revisar os seus trades, então você vai fazer mesmo ali um checklist, né? O seu trade foi lucrativo? Se sim, ok. Você tinha feito a análise intraday daquele trade específico? Se sim, tudo bem, foi um ótimo trade. Se não, foi um trade ruim, porque você precisa sempre fazer a sua análise antes e não operar de forma aleatória. E aí, você vai começar com um lote pequeno, porque o objetivo é acertar a direção do preço e não fazer dinheiro rápido. Então, na sua jornada de trader,
que você está começando, você tem que ter a mentalidade certa de seguir o processo, tá? Acertar a direção do preço, acertar aquele trade específico e saber porque o trade foi um trade lucrativo ou um trade perdedor. E no final de 6 meses, você então vai ter dados para você comparar e para você analisar o seu desempenho como trader. Então, você vai criar uma rotina simples, né? Você vai olhar o calendário econômico, vai identificar a direção do preço e fazer marcações em tempos gráficos. E seguindo esse plano de trade, você já estará à frente de mais de 90% dos traders que perdem dinheiro no Forex. E agora vamos para gestão de risco para iniciantes. Então, olha só, nunca arrisque mais do que 1% por trade. Sempre define stop loss e take profit antes de entrar na operação. Evite operar em dias que você não estiver bem emocionalmente. Se você perder 3 vezes seguidas, volte no dia seguinte. Esse aqui é muito importante. Porque às vezes você entra no mercado financeiro para operar naquele dia e você separa, vamos supor, $100 de risco. Você vai arriscar $100 naquele dia. E aí você abre um trade da loss, o segundo trade da loss, o terceiro da loss, e aquele $100 já foi embora. E você pensa, o quê? Bom, eu tive 1, 2, 3 loss, eu vou abrir o quarto trade, não seguindo o meu gerenciamento de risco para recuperar esses $100 que eu perdi nesses trades anteriores. E o que acontece no quarto trade? Você perde de novo. Além de você ter quebrado o seu gerenciamento de risco, você passa por uma espiral negativa e você começa a duvidar de você mesmo e da sua capacidade como trader. Então, não faça isso. Abriu o terceiro trade e deu loss, sai do mercado, fecha o computador e vai fazer outra coisa. Não fique tentando recuperar, tá? Não quebre o seu gerenciamento de risco e não viole o seu plano de trade. Isso aqui faz com que muitos traders falhem no mercado financeiro, porque é isso o que as corretoras querem, é isso que o institucional quer, que você fique mais tempo possível no mercado para perder mais dinheiro. E agora vamos para o último tópico, que é os maiores erros que iniciantes cometem. Então, primeiro erro é operar sem um plano de trade. Então, lembra que eu falei? Defina seu plano, defina a estratégia, gerenciamento de risco e siga a risca. Segundo, usar lote alto demais. Então, use uma quantidade de lotes que caiba no seu gerenciamento de risco. Se você tem um valor X para arriscar naquele dia, não viole esse valor, não ultrapasse esse valor, tá? Sempre use lotes que caibam no seu gerenciamento de risco. 3. Usar várias estratégias aleatoriamente. Também não faça isso. Escolha somente uma estratégia e aplique na conta demo até ela ser validada. Quarto, tentar recuperar a perda. Então, não tente recuperar a perda. Não faça isso, porque esse é um dos principais motivos pelos quais os traders acabam desistindo no meio do caminho, ou pior, acabam ficando traumatizados com o mercado de Forex. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Abraço e tchau!